Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, hoje teremos a palestra com Rubens Ferreira, a fé divina e a fé humana. Vou fazer a leitura do Fonte Viva, capítulo 44. Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Jesus, por João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas. Todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por todos. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos próprios interesses. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com um duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Agora vamos pedir a Linda que faça a prece. Vamos agradecer nesse momento ao nosso Mestre Jesus. Divino Mestre Jesus, que tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós, abençoando a cada coração que está presente nesse momento, encarnados e desencarnados, para aprendermos mais uma vez o teu Evangelho de amor e redenção. Abençoa-nos a todos, Senhor, para que possamos ter a compreensão necessária, ao sairmos daqui termos a consciência mais desperta para o bem. Nos envolve a todos com o teu amor e nos ampara sempre. Que assim seja, Senhor. Vamos trabalhar. Agora não está cheio. Boa noite a todas e todos. Com alegria que nós retornamos a esta casa e fazendo um convite diferente do que muitos expositores nesta casa têm feito. Sempre se
se traduz no verbo aprender como uma proposta para quem está ouvindo e como se aquele que falasse estivesse ensinando. E hoje o convite é para que todos nós juntos reflitamos, encarnados e desencarnados. Vamos hoje refletir. E o aprendizado, ele se dá por uma série de circunstâncias que a gente vai conversando no longo da exposição. Então, o primeiro convite é para que a gente reflita. Reflita sobre as nossas crenças, reflita sobre os nossos conceitos e para que, de alguma forma, a gente revisite o tema fé para confirmar aquilo que a gente já tem certeza e para, de alguma forma, identificar por que a gente tem certeza, por que a gente crê, por que a gente tem fé. É interessante porque o tema fé está presente em todo o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema que nós fomos convidados a conversar um pouco hoje, refletir conjuntamente, é fé humana e fé divina. E é interessante esse binômio, porque mesmo dentro dos arraiais espíritas, nós vamos encontrar a caridade material e a caridade moral. Então, a mesma caridade sendo apresentada no seu duplo aspecto, a caridade material e a caridade moral. Como nós vamos ver no capítulo 13, a caridade material, e no capítulo 15, a caridade moral. Vamos ver também que quando nós ouvimos falar sobre os passes, ou quando nós próprios falamos sobre os passes, falamos em passes magnéticos espirituais. Por quê? Porque há o fluido anímico do médium, o fluido vital do médium, com a orientação, o direcionamento devido dos espíritos. Então, mais uma vez, o tema fé humana e fé divina vem nos convidar a identificar aspectos sobre os quais a fé se dá, a fé é operada e a fé alcança resultados. Mas antes da gente evocar as definições de fé trazidas pelo nosso mestre, nosso modelo e guia, vamos nos ater a uma frase que Paulo de Tarso escreveu e que, segundo o livro Paulo e Estevão, as cartas de Paulo são diretamente advindas das esferas do Cristo. Então nós estaremos em análise ouvindo uma fala de Jesus que foi trazida por Estevão e que foi repassada a Paulo, e Paulo grafa no seguinte aspecto: a fé sem as obras é morta. Então ele fala de fé em sua dimensão mais ampla, mas ele não circunscreve a atuação da fé senão pelas obras. Como é então que nós vamos produzir obras tendo a fé por base, tendo a fé por sentido? E mais ainda, dizer que a fé sem essa manifestação externa, ela é morta. O que trata, o que já nos mostra, já nos apresenta, que a fé é mais do que crença. E a crença é aquilo que eu tenho dentro de mim e que aqui e acolá eu externo. Mas a fé, ela precisa de obras. E aí, para a gente entender essa frase, que é muito profunda de Paulo, a gente vai até o capítulo 19, item 12 do Evangelho do Espiritismo, onde Kardec nos apresenta a fé como vontade.
Antes, ele nos apresenta como crença, depois ele nos apresenta como vontade, e mais adiante ele vai nos apresentar como certeza. Então, a vontade. Imaginemos que nas instruções dos Espíritos, neste mesmo capítulo, nos é apresentado que a fé é mãe da caridade e do amor. Vamos encontrar no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo um texto chamado Fé e Caridade, onde, se não me engano, Vicente de Paulo, esse texto é de Vicente de Paulo, que não é possível fazer caridade sem fé. Mas a palavra fé, sem a expressão de vontade, essa frase fica para a gente meio enigmática. Mas imaginemos que é através da vontade que nós buscamos a informação. É através da vontade que nós buscamos o nosso melhoramento. É através da vontade que nós identificamos a dor do outro. É através da vontade que nós nos tornamos mais sensíveis. É através da vontade que nós buscamos ter mais esclarecimento sobre nós, sobre a vida, sobre o Cristo, sobre os dons do Espírito, os carismas, os frutos do Espírito. É através da vontade que nós vamos buscando compreender a vida e todos os seus significados, todos os seus sentidos. Então, é através da fé, compreendida como vontade, que nós vamos entender os demais frutos que Paulo chamou de obras. Então, é através dessa vontade que nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas que não emprestam apenas os ouvidos para ouvir, mas emprestam o coração para ouvir, acolhendo inicialmente, e empresta também o coração para compreender. Enquanto aquela pessoa fala e o outro coração escuta, há ali uma silenciosa prece de quem escuta. Uma atenta prece, uma atenta vontade de ser útil. E Kardec nos diz que trabalha toda ocupação útil no bem. Vamos encontrar isso na questão 630 do Livro dos Espíritos. Então, a partir da compreensão, a vontade sendo confirmada pela ação, a palavra fé já assume um outro aspecto para a gente, um aspecto mais amplo. Porque o primeiro, de crença, está apenas no campo mais mítico, mais místico do que racional. Nós, muitas vezes, acreditamos e é por ocasião. Mas quando Kardec, nesse mesmo capítulo 19, nesse mesmo item 12, vai nos apresentando a fé como certeza, já exige de nós um conhecimento a mais. Então, é muito comum, se não quase unanimidade, dentro do movimento espírita, nós conversarmos com as pessoas que têm certeza da imortalidade. E essa certeza da imortalidade não é apenas no sentido de continuar vivendo depois que deixar o corpo físico. É de reencarnar, é de voltar à carne e de habitar também outros orbes. Então, esta fé vai nos dando também essa dimensão de que é preciso um conhecimento, seja ele estudado, praticado, ou seja uma certeza inata, mas que eram comuns também, que era também comum, essa certeza era também comum aos primeiros cristãos.
porque eles iam às arenas, eles iam aos circos cantando, certos da imortalidade, certos da continuidade da vida. Então vamos ver fé também com certeza. Mas o tema central é fé divina e fé humana. E por que nós temos essa necessidade dessa diferenciação? E muitas vezes a fé humana exige de nós tantas demonstrações, entre aspas, sociais, que nos cansam, porque nós ficamos mais com a regra do que com a essência. Então, chamamos de fé humana, ou tratamos ainda por fé humana, aquela relacionada a todas as conquistas materiais, a todos os feitos, a todas as obras que nós podemos tocar, que nós podemos de alguma forma medir, pesar, aferir. Como o tempo, por exemplo, que nós estamos nos dedicando a uma instituição, seja ela qual for. O tempo que nós estamos, por exemplo, estudando um determinado tema, há quanto tempo? Então, vamos medindo a fé, inclusive como disciplina, como perseverança. E aí é um outro aspecto. Por quê? Porque Jesus nos fala desse aspecto quando ele diz do tamanho da fé. Ele nos apresenta a fé em duas oportunidades e fala do tamanho. Que a fé remove montanhas. Isso que se nós tivéssemos fé, tamanho, e ele literalmente usa a palavra tamanho, de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer verdadeiros prodígios. E esse tamanho tem a ver com exercício. Do mesmo jeito que nós vamos alcançando as etapas numa pirâmide de Maslow espírita, se assim podemos dizer, saindo do plano de crenças para a vontade. Mas a vontade não é confundida com o desejo. A vontade confirmada pela ação. Vamos subindo mais um degrau, passando pela certeza. Até chegar ao ponto de que essa certeza nos discipline, nos faça confirmar por um longo período aquilo que nós defendemos como certeza. Porque defender uma certeza hoje e amanhã ter dúvida vai fazer com que a gente tenha um desgaste energético. Mas ao mesmo tempo que esse desgaste energético acontece, nós vamos pensar: até onde vai minha certeza? Até quando? Até quanto vai minha certeza? A que ponto eu desejo isso e vou ter essa continuidade? Então, quando Jesus nos fala de tamanho, ele nos traz também o conceito de exercício. Então, o tamanho da fé é proporcional ao exercício. Mas não é exercício pura e simplesmente como uma ação fortuita, mas baseada na disciplina, do quanto a gente quer. Voltemos um pouquinho ao Êxodo, capítulo 20. No versículo 1, nós temos assim: amar a Deus sobre todas as coisas e não ter ídolos que façam frente a Deus, nem acima das águas, nem embaixo das águas, nem acima da terra, nem embaixo da terra, nem sobre os ares. E essa informação
ela assume um contorno muito importante nos nossos dias, porque algumas pessoas conseguem ter seguidores como se estes seguidores, quando vissem este ícone, estivessem vendo uma imagem de uma deidade. Gritos, choros, aplausos, sorrisos, comentários, maneira de vestir, maneira de falar, gestuais. E a gente pensa, onde reside essa vontade de se parecer com aquele ícone, com aquele ídolo? É um exercício. É um exercício onde, de alguma forma, cada uma dessas pessoas que segue está abrindo mão da própria personalidade, dizendo: eu ainda não sou o que eu gosto de ser, mas eu queria ser daquele jeito. E está copiando um modelo que ele vê um modelo, é um modelo que ele vê somente nas telas. Ele não acompanha o dia a dia. Mas a partir do momento em que a gente vê essa possibilidade do livre-arbítrio em ação, é a nossa oportunidade de escolher para nós essa semelhança. Então, a busca da nossa semelhança divina passa, como está na questão 120 do Livro dos Espíritos, não pela fieira do mal, mas pela fieira da ignorância, do desconhecimento. Estamos experimentando. Mas é através da vontade que o livre-arbítrio se manifesta. E esta palavra vontade, ela, na boca de Jesus, ela adquire, como todas as outras, ela adquire um colorido especial. Porque Jesus diz assim, no capítulo 4 de João, versículo 34. Ele diz: eu tenho uma comida que vocês ainda não compreendem e não conseguem consumir. Eu tenho um alimento, fazer a vontade do Pai. E aí a gente passa a entender que quando a descrição de fé é vontade confirmada pela ação, este exercício leva a gente a fazer a vontade do Pai. E quando a gente volta mais uma vez a Paulo de Tarso, ele diz: não vos contentais com o mundo, mas transformai-vos. Em outro momento ele vai dizer: vede quão boa, nobre e boa, vede quão grande, nobre e boa e justa é a vontade do Senhor para cada um. Então, mais uma vez, a palavra vontade. Então, quando falamos em fé humana e fé divina, estamos naturalmente utilizando essa vontade para aquisição do que é material e necessário, mas aquela outra fé que não necessita palavras, porque é a ligação profunda entre o Pai e o Filho, entre o ser criador, a causa primeira de todas as coisas, e nós outros, suas criaturas. E vamos ver uma definição muito bonita sobre fé humana e fé divina na questão 922 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga: o que é que se pode entender por felicidade? E a gente já tem um outro conceito de fé: felicidade, alegria.
o gozo espiritual. Né? Quantas vezes Jesus diz, exultai-vos? É quando os Espíritos nos apresentam a seguinte resposta na questão 922. Do ponto de vista material, a felicidade é ter o necessário à sobrevivência. Do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila. A fé no futuro. E aí ele utiliza a fé no futuro não apenas como esperança, mas como a confirmação, como o resultado de uma bem-aventurança. Vamos ver nas bem-aventuranças que Jesus apresenta, primeiro, o que é preciso desenvolver e a compensação para aquele desenvolvimento. Se só fosse a maneira de ele apresentar bem-aventurados humildes e não dissesse porquê da bem-aventurança, nós poderíamos até entender que é muito bom ser humilde, mas para quê? Por quê? Então Jesus nos dá a meta, mas ele diz que a compensação da meta serve para... Então, a felicidade da fé humana consiste em ter o necessário. E o que é ter o necessário? Para algumas pessoas, o remédio não é necessário. O remédio é episódico, circunstancial. Para mim, o remédio é necessidade diária, mas não só um, vários. Então, a minha necessidade faz com que eu identifique todas essas circunstâncias de fé e agradeça mais por cada uma delas. Não apenas pela percepção, não apenas pela gratidão, a gratidão por ela existir, mas agradecer porque eu tenho condição de usá-la, eu tenho pessoas que ministram, que prescrevem, mas em se tratando de fé, quem é que prescreve? E nós vamos ver no mesmo capítulo 19, se não me falha a memória, no item 5, que a fé não se prescreve. E a gente diz, esse prescrever, ela ter tempo de validade, por exemplo, as dívidas com a Receita, né, são trintenal, são 30 anos. Mas a Receita só paga a gente com até 5 anos. Então, a prescrição para que ela pague é 30 anos, é 5 anos. A prescrição para que a gente pague a Receita, 30 anos. Então, quando diz assim, a fé não se prescreve, está se referindo a essa prescrição? Ou ele está dizendo a prescrição como um médico prescreve a medicação a um consulente? E aí, a gente vai ver que seja qual for o significado que a gente dê à palavra prescrição, a fé não se prescreve, ela tem seu momento de aplicação para cada um desses sinônimos. Porque em um determinado momento, nós vamos ter certeza de um assunto ou de um tema. E que não podemos, muitas vezes, ter outro tema. Porque estamos no campo das experimentações. E a fé, como é um exercício, precisa que nós tenhamos a amplitude desse mesmo exercício em todos os assuntos. Então, é necessário primeiro refletir antes de a gente dizer que aprendeu. Quantas pessoas submetidas a 4, 5 anos de graduação
pensam que todos os 4, 5 anos foram aprendidos, que o diploma é tudo que foi aprendido, o diploma é tudo aquilo que se teve acesso, porque a gente só apreende o que é interessante, mas a gente reflete sobre muitas coisas durante o dia. Um outro aspecto interessante sobre a fé divina e a fé humana é que muitas vezes essa fé humana ela é aparteada por várias informações. Pessoas de vários saberes têm vários acessos a várias fontes de informação e em um determinado momento começam a se questionar. Isso, ao invés de enfraquecer a fé, isso a solidifica, porque é um exercício. E é nessas experimentações que a gente vai tendo a condição de confirmar pela ação, confirmar pelo conhecimento aquilo que de alguma forma a gente afirma ter certeza. Então, quantas vezes nós ouvimos a expressão que é nos testes, nas provas aplicadas em colégio que nós temos a condição de entender o que o aluno aprendeu. Mas quantos alunos estudam na véspera ou estudam no mesmo dia da prova? E quantos, então, têm realmente aquele conhecimento aprendido? Mas em matéria de fé, nós vamos vendo que esse exercício faz com que a gente analise exemplos. Como a gente analisa, por exemplo, a família de Chico Xavier. Uma família numerosa, até onde a gente sabe, e muitas pessoas revoltadas, e muitas pessoas com dificuldade de aceitação do seu estado social e financeiro, e fez com que aquele garoto sublimasse pela fé tudo aquilo que ele desde cedo entendia ser a direção do seu coração, a direção do seu sentimento, as suas certezas. E ele partilhou muitas dessas certezas com padres, com amigos, com pessoas próximas. E aqui e acolá encontrou quem o escutasse. Em outros momentos, quem o ajudasse. Mas o caminho que ele precisou sublimar competiu a ele. Então nós vamos ver em Chico Xavier todas as etapas que nós identificamos necessárias ao exercício da fé. No primeiro momento, a ausência da mãe. No segundo momento, o afastamento dos irmãos e do pai, da casa materna, da casa paterna. A ausência de alimentação, agressão, mas a mediunidade trouxe a ele algumas outras certezas, que para os que estavam à sua volta não eram certeza. E a gente muitas vezes escuta as pessoas apresentando Chico numa tentativa de fazer a plateia rir. Mas será que nós precisamos olhar para o exemplo de Chico e precisamos rir? Ou precisamos entender nele um exemplo de fé? Precisamos entender nele muita renúncia, mas uma renúncia que tinha uma finalidade, por causa. Não era uma renúncia para ser bonzinho. Existia um plano maior.
tanto um plano no sentido físico, quanto um planejamento maior. E quem poderia, ou quem poderá afirmar, senão ele próprio? Porque a falar agora sobre Chico é fácil, mas quantos, quando ele foi processado, quantos tiveram medo? Quantos duvidaram se era realmente aquelas cartas? E quando ele estava sendo investigado, quando ele foi submetido ao ridículo pelos jornais, ou tentativa de expor ridículo, de jornais, revistas, quantos realmente quiseram estar perto dele apenas para estar perto? Porque realmente, quantos precisavam de sua luz e queriam realmente aprender com ele? Então, a fé humana vai dizendo a gente que não é preciso a gente ter dois altares. Um altar para a fé humana e um altar para a fé divina. Porque a fé divina vem dizendo a gente que só existe um altar no coração. E que o exercício da fé vai nos levar a voos maiores. Mas, didaticamente, nós vamos testando a nossa fé, buscando as relações sociais, buscando as relações afetivas, buscando o trabalho, buscando as relações de grupo, para voos maiores. Para voos maiores. E esses voos maiores é o ensaio de liberdade, é o ensaio de igualdade, onde a matéria já não limita, para que nós tenhamos esses pensamentos mais elevados como os espíritos. Porque através da inspiração que nós vamos ter a presença desses bons amigos, convidando-nos a fortalecer o ânimo. Mas citamos liberdade, para que nós experimentemos a vida em abundância, como nos fala Jesus, capítulo 10 de João, versículo 10. E não abundância de coisas da vida apenas, já que ele diz, buscai primeiro as coisas do alto e a sua justiça, e tudo mais vem por acréscimo. Por quê? Porque quando nós buscamos as coisas do alto, as coisas terrenas, não é que elas perdem o brilho, mas é que o interesse diminui sensivelmente, porque nós vamos buscando o que é essencial, não mais para prevalecer sobre os outros, uma tentativa de prevalecer. Mas falamos em liberdade, igualdade e resgatando ainda da Revolução Francesa a tão sonhada fraternidade. A tão sonhada fraternidade, onde todo o frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre ela. As estrelas do céu, que são os Espíritos do Senhor, vêm em missão convidar aos homens para olhar para o alto. E aí já não se trata apenas de fé, mas se trata de emancipação, de uma reflexão que dê a gente essa vinculação com o Pai, com o Criador da vida. E que se nós estamos na Terra, tem um sentido, tem um propósito. E que este propósito certamente me direciona a momentos melhores, de mais paz, de mais harmonia.
A mesma paz que Jesus veio nos oferecer e disse: eu vos dou da minha paz, eu não dou da paz que o mundo dá. Então ele está falando de dois sentidos de paz. E vamos ver isso da questão 78 à questão 84 do Livro dos Espíritos. Os dois planos da vida. Vamos ver isso também na questão 605. A nossa dupla cidadania. Agora, como nós vamos, aos poucos, identificando que existe uma fé só? Quando Jesus disse: tenho dito estas coisas, para que entendais, para que todas as informações que estão por ser conhecidas sejam conhecidas de todos. Então, tenho-vos dito essas coisas, e muito do que Jesus veio nos falar permanece para nós ainda intocado, não porque o véu foi colocado propositalmente, é porque nós ainda estamos querendo permanecer sem esse voo, querendo estar experimentando apenas caminhando, quando ele nos convida a caminhar com mais firmeza. E como diz o grande Padre, na vivência de dias melhores sem tanto adoecimento, sem tanta perseguição, sem tanta calúnia, sem tanta revolta, sem tanta mágoa. Então, tudo que Jesus veio nos trazer nos convida a refletir. O que é que eu estou fazendo agora? Eu quero continuar fazendo? Ou eu quero habitar planos melhores? Ou eu quero experimentar dias melhores com Ele? Ou eu quero experimentar frutos mais doces, mais saborosos, que agora, do jeito que eu estou pensando e agindo, com o tamanho da fé que eu tenho, eu me debato em crise. Porque pensemos na parábola do Jardim do Éden, duas árvores estavam no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, essa foi comida, e da árvore da vida, essa não foi tocada. E Jesus então veio nos revelar a árvore da vida. E nós chamamos de ciência, de religião, de filosofia, porque é uma carência nossa estar conceituando. Como também temos carência de dizer o que ele veio trazer religião. Mas ele veio nos ensinar, acima de tudo, o que é a vida e o que é viver. E é nesse convite que nós pensamos nesse tema de hoje à noite, para que reflitamos o que é que nós estamos vivendo e o que é que nós gostaríamos de estar vivendo. Diante do que Jesus nos apresenta, diante do que Ele nos convida a viver. E essa semana, para encerrar realmente, eu estava tomando café com meu dengo e com o do Major, minha sogra, e meu dengo disse: como é que nós queremos viver mais se todos os assuntos que nós estamos envolvidos, nós dedicamos o máximo de atenção e a máxima energia? Se tudo para nós, o problema do tamanho que seja, é como se ele fosse o último e o único. E ela estava falando diretamente a mim, que tem uma saúde um pouco mais frágil e que dedico muita energia para a resolução de problemas que, comigo ou semigo, eles vão se resolver. Comigo ou semigo. Mas eu estou me dedicando como se
eu fosse imprescindível na resolução desses problemas. Como é que eu quero viver muito? Como é que eu quero viver bem? Será que está me faltando fé nesse momento? Não está me faltando fé no sentido de certeza, disciplina, vontade? O que é que eu tenho feito com o Evangelho de Jesus? Que eu reflito e que de alguma forma digo conhecer. Fica a reflexão para a gente. Então, teremos aqui alguns avisos. O próximo palestrante será Edson Roberto, no sábado, com o tema Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Todos os domingos temos a campanha do quilo. Quem tiver interessado, basta falar com o Sebastião. Aqueles que puderem contribuir para a sopa, todos os sábados nós preparamos a sopa, podem falar também com o Tião. Todas as segundas-feiras nós temos esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, com meu coração, Binho. E todas as quintas e domingos temos estudos online através dos canais do YouTube, Conexão para a Luz e Extraindo Lições. Acompanhe toda a programação em nossas páginas do Instagram e do Facebook. Todos os domingos, às 8 da manhã, Espiritismo no Ar, ao vivo, pelo canal do YouTube, com a apresentação de Soares e Silmara, respondendo perguntas e trazendo notícias do movimento espírita. Convidamos aos senhores pais também para trazer os filhos para a evangelização infantil, que ocorre nas quartas e nos sábados, durante o horário das palestras, e também nos sábados de manhã. Todos estão convidados. Vamos chamar agora a Linda para fazer a prece. Vamos, nesse momento, agradecer, aproveitar a oportunidade dos bons espíritos benfeitores desta casa, para que possamos sair daqui com mais tranquilidade, com mais harmonia, com certeza de momentos melhores em nossas vidas. Senhor Deus, dá-nos um entendimento desse bem maior, que estamos juntos com os bons amigos protetores de cada um de nós, para nos ajudar a mantermos o equilíbrio emocional, que possamos sermos gratos, Senhor, por tudo que recebemos nessa noite, que possamos refletir, compreender, entender, para que ao sairmos desse recinto iluminado pela espiritualidade amiga, o benfeitor espiritual desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, possamos aprender a amar, perdoar e termos a certeza, Senhor, de momentos melhores, quando possamos buscar sempre a leitura do Evangelho. Nos ilumina a todos, Senhor, que possamos voltar aos nossos lares com esse sentimento de tranquilidade e harmonia. Obrigado, Senhor, que a paz permaneça conosco. Que assim seja.